Em 1997, o trágico acidente de carro que tirou a vida da querida princesa Diana chocou o mundo inteiro, unindo as pessoas em um luto compartilhado. Entre os mais profundamente afetados por sua morte estavam seus filhos, assim como o rei Carlos III, que na época era o príncipe de Gales e havia sido casado com Diana por mais de uma década. Apesar da natureza tumultuada de seu casamento, marcado por tensões, dramas e acusações de infidelidade, Carlos compartilhou a tristeza coletiva que envolveu os enlutados fora do palácio. Agora, após décadas e com a família real passando por casamentos, netos e sua boa dose de dramas, pode parecer que a vida de Carlos entrou em um estado de relativa calma. No entanto, o impacto do falecimento de Diana persiste, levantando a questão de se o povo da Inglaterra algum dia perdoará o rei Carlos III por sua infidelidade. Neste vídeo, exploramos por que a morte da princesa Diana continua lançando uma sombra sobre o atual monarca. Quando o rei Carlos III e Diana Spencer trocaram votos, foi como se o mundo tivesse entrado em um conto de fadas realizado. A grandiosidade do evento, desde o vestido deslumbrante até os luxuosos arranjos florais, deixou milhões de admiradores encantados pela união de duas vidas reais. No entanto, a fachada idílica rapidamente desmoronou, revelando um casamento marcado por escândalos, acusações de infidelidade e tensões crescentes. Em 1992, o casal se separou formalmente e, embora inicialmente o divórcio parecesse improvável para o príncipe e a princesa de Gales, o casamento terminou oficialmente em 1996. Após a separação, Diana saiu das negociações com um acordo substancial que incluía 22,5 milhões de dólares em dinheiro e pagamentos anuais de 600 mil dólares. Junto com os acordos financeiros, Diana também teve que renunciar ao título de Princesa de Gales, um aspecto crucial de sua identidade real. Foi Carlos quem insistiu para que Diana fosse destituída do título de Alteza Real, embora a rainha Elizabeth II supostamente apoiasse que Diana mantivesse a designação. Essa decisão teve implicações significativas, pois significava que Diana não era mais considerada com o mesmo status dentro da hierarquia real. Como consequência de perder o status de Alteza Real, esperava-se que Diana fizesse reverências a outros membros da família real, incluindo seus próprios filhos. No entanto, enfatizou-se que ela sempre seria considerada parte da família real e continuaria a receber convites para eventos públicos, nacionais e estatais. Embora a vida do rei Carlos III tenha sido indubitavelmente influenciada por seu divórcio de Diana Spencer em 1996, houve esforços notáveis para reparar sua relação no período que antecedeu o trágico falecimento da princesa. Após a dissolução de seu casamento com Carlos, Diana iniciou um relacionamento muito divulgado com Dodi Al-Fayed, uma conexão que atraiu tanto a atenção da mídia quanto o interesse do público. Curiosamente, Carlos, que havia experimentado tensões consideráveis em seus primeiros anos com Diana, demonstrou uma atitude notavelmente compreensiva em relação ao novo romance dela. Segundo informou a revista People na época, Carlos comentou sobre o relacionamento de Diana e Dodi, afirmando: "Fico feliz se ela está feliz", o que representava uma mudança em relação à dinâmica tumultuada que havia caracterizado sua relação com Diana no passado. No entanto, essa relação em evolução não terminou apenas com a aceitação das escolhas um do outro. Segundo Tina Brown, editora da The New Yorker, que teve a oportunidade de se encontrar com Diana durante um almoço no verão de 1997, o ex-casal havia alcançado um estado surpreendentemente amigável em sua relação após a conclusão do processo de divórcio. Brown destacou que estavam nos melhores termos em que já haviam estado em muito tempo. De fato, haviam estabelecido a prática de manter contato regularmente. Carlos costumava passar pelo Palácio de Kensington para visitar Diana, e durante essas visitas, eles compartilhavam chá e conversas francas. Notavelmente, suas interações incluíam até momentos de risadas, o que representava uma mudança significativa em relação às tensões que haviam definido suas interações anteriores. O trágico fim da vida de Diana Spencer ocorreu em agosto de 1997, um momento que enviou ondas de choque por todo o mundo. A princesa, fugindo do implacável assédio dos paparazzi nas ruas de Paris, sofreu um horrendo acidente no túnel da Ponte de l'Alma. O impacto causou ferimentos graves, tanto em Diana quanto nos outros ocupantes do veículo. Após o acidente, Diana sofreu uma parada cardíaca,
o que levou uma equipe médica dedicada a trabalhar incansavelmente por mais de 2 horas em uma tentativa de reanimá-la. No entanto, apesar de seus esforços corajosos, as tentativas foram infrutíferas, e Diana sucumbiu aos ferimentos às 4 horas da manhã, com sua morte confirmada oficialmente no Hospital de la Pitié-Salpêtrière, em Paris. Essa notícia devastadora enviou ondas de pesar pelo mundo, deixando inúmeras pessoas em luto. Após esse evento devastador, o rei Carlos III, o ex-marido de Diana, foi a Paris para assumir o sombrio dever de recolher seus restos mortais. O público testemunhou uma comovente demonstração de tristeza, marcando o início de uma onda de dor generalizada que transcendeu fronteiras nacionais. Carlos desempenhou um papel central nesta procissão de luto, escoltando um caixão coberto por uma bandeira desde o hospital. Ele foi acompanhado pelas 2 irmãs de Diana, bem como pelo então presidente francês, Jacques Chirac, e sua esposa, que compareceram para prestar homenagem. Uma segunda bandeira, o estandarte real, que é a bandeira pessoal da família real, adornava o caixão de Diana durante este trajeto solene. Juntos, esse grupo de enlutados dirigiu-se a um aeródromo localizado nos arredores de Paris. No entanto, as responsabilidades de Carlos se estenderam além da recuperação do corpo de Diana. Também lhe foi confiada a dolorosa tarefa de informar seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, sobre a trágica perda de sua amada mãe. Naquele momento, William tinha apenas 15 anos, enquanto Harry contava com apenas 12. Ambos estavam em Balmoral, Escócia, quando receberam a devastadora notícia, e foi descrito que estavam profundamente chocados e angustiados por essa terrível perda. Embora a rainha Elizabeth II fosse conhecida por seu autocontrole e sua rigorosa adesão à tradição britânica de manter a compostura, 1992 havia sido um ano de grandes turbulências e conflitos. Portanto, não surpreende que, segundo relatos, a rainha estivesse relutante em organizar um funeral público real para Diana Spencer, preferindo, em vez disso, uma cerimônia privada, reservada exclusivamente à família. O ano de 1992 foi marcado por uma série de eventos angustiantes, e era evidente que a rainha não estava disposta a adicionar um espetáculo público à lista. No entanto, vale a pena destacar que a preferência da falecida rainha por um funeral privado não estava alinhada com os sentimentos de sua ex-nora, Diana, cuja popularidade duradoura e impacto no público mereciam uma despedida mais proeminente. Nesse contexto, foi o rei Carlos III quem assumiu uma postura firme, defendendo um funeral público para sua ex-esposa Diana. Apesar das complexidades de seu passado, essa decisão demonstrou o respeito de Carlos pela memória de Diana e por seu legado duradouro. Ele reconheceu a importância de permitir que o público prestasse homenagens e lamentasse coletivamente. No entanto, a insistência de Carlos em um funeral público não esteve isenta de controvérsias. Segundo relatos, ele e a rainha tiveram intensos desentendimentos sobre os arranjos do funeral, com tensões tão acirradas que até mesmo autoridades, incluindo o então primeiro-ministro Tony Blair, foram chamados para mediar as discussões entre ambos. Embora o Palácio de Buckingham tenha negado alguns desses relatos, classificando-os como travessuras, não conseguiu abafar completamente os rumores sobre os debates dentro da família real. A controvérsia sobre os arranjos do funeral não se limitou à família real. Segundo relatos, a própria família de Diana estava profundamente irritada com a preferência da rainha por um funeral privado. Em resposta a essa decisão, inicialmente se recusaram a se comunicar com a rainha e os oficiais do palácio. Por fim, prevaleceu a natureza pública do funeral de Diana, permitindo que milhões de enlutados de todo o mundo se unissem em uma expressão compartilhada de dor. Carlos teve que abandonar seus planos de reintroduzir Camila à vida pública. A revelação do relacionamento extraconjugal do rei Carlos III com Camilla Parker Bowles, que persistiu ao longo de seu casamento com Diana Spencer, era um segredo conhecido na Grã-Bretanha. Desde o início de seu relacionamento com Diana, as ações de Carlos deixaram claro que Camila ocupava um lugar especial em seu coração. Ele a presenteava, mantinha conversas telefônicas frequentes e não deixava dúvidas sobre seus sentimentos por ela. Em 1986, a natureza inegável da relação entre Carlos e Camila tornou-se evidente, e Diana estava muito ciente de sua conexão contínua. Em sua memorável entrevista com Martin Bashir na PBS, Diana reconheceu com franqueza que éramos 3 nesse casamento, referindo-se à presença de Camila
e a tensão inegável que isso gerava em sua relação. O distanciamento entre Carlos e Diana acabou levando ao divórcio em 1996, enquanto Camila também terminou seu casamento com Andrew Parker Bowles, seu primeiro marido. Após décadas de convivência, Carlos e Camila finalmente estavam livres para ficarem juntos. No entanto, a trágica morte de Diana alterou drasticamente seus planos. A celebração do quinquagésimo aniversário de Carlos em novembro de 1997 poderia ter servido como plataforma para reintroduzir Camila à alta sociedade ao lado do herdeiro real. Infelizmente, o falecimento de Diana em agosto obrigou Carlos a abandonar seus planos de apresentar Camila ao público. A tão esperada reintrodução de Camila como companheira pública de Carlos não se concretizou, deixando seu relacionamento em um estado de transição e ambiguidade. Mesmo depois de se casar com Carlos, Camila optou por não adotar publicamente o título de Princesa de Gales, em respeito à histórica associação com Diana. O rei teve que apresentar seus filhos a Camila em meio ao luto. A trágica e inesperada morte de Diana Spencer teve um impacto profundo em seus dois jovens filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, que na época tinham apenas 15 e 12 anos, respectivamente. Ver esses jovens príncipes caminhando atrás do caixão de sua mãe durante o funeral foi uma cena devastadora que emocionou milhares de enlutados às lágrimas. No entanto, o tumulto emocional não terminou aí, já que as dinâmicas entre seu pai, o rei Carlos III, e Camila Parker Bowles continuaram lançando uma sombra sobre suas vidas. Carlos encontrou-se em uma posição complicada quando chegou o momento de apresentar seus filhos à sua antiga amante, Camila. A ocasião marcante surgiu inesperadamente quando o príncipe William fez uma visita improvisada ao pai, apenas para encontrar Camila em sua companhia. Esse encontro levou a uma reunião desconfortável e um tanto forçada entre um William, de 16 anos, e Camila no Palácio de St. James. Durante a interação de meia hora, trocaram formalidades, marcando o primeiro encontro entre o jovem príncipe e a mulher que desempenhou um papel significativo no tumultuado casamento de seus pais. O momento dessa reunião foi particularmente sensível, pois ocorreu menos de um ano após a trágica morte de Diana. Dada a atenção midiática que gerou, um porta-voz de Carlos abordou a situação, enfatizando que esses encontros entre os meninos e a senhora Parker Bowles eram assuntos familiares privados. O porta-voz expressou a esperança de que a mídia respeitasse a natureza pessoal dessas interações, reconhecendo o imenso peso emocional que representavam para os jovens príncipes. A imagem pública de Carlos continuava manchada, mesmo após a morte de Diana. Quando o rei Carlos III finalmente admitiu seu relacionamento extraconjugal, foi uma confirmação dos rumores que circulavam há anos. Em uma entrevista franca com o jornalista britânico Jonathan Dimbleby, em 1994, Carlos reconheceu que havia permanecido fiel à sua esposa, até que o casamento se tornou irremediavelmente rompido, com ambos tentando. Essa revelação reabriu antigas feridas e reacendeu o escrutínio público de um casamento que havia sido marcado por escândalos durante anos. Certamente não era a reputação que um futuro rei desejaria, e a entrevista foi transmitida aproximadamente 3 anos antes da trágica morte de Diana, princesa de Gales. Após o falecimento de Diana, Carlos emergiu como uma figura sombria e enlutada, e, embora a simpatia e a compreensão fossem estendidas aos seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, o mesmo não podia ser dito sobre o herdeiro ao trono. A reputação de Carlos havia sido significativamente prejudicada por sua infidelidade e pelos rumores sobre seu tratamento a Diana Spencer. A resposta do público incluiu uma onda de dor misturada com um sentimento palpável de raiva, frequentemente direcionada a Carlos e à família real em geral. Levaria anos para que a imagem de Carlos começasse a ser reparada, mas as cicatrizes dos tumultuosos anos de seu casamento com Diana continuariam a afetar a percepção pública. A adolescência e juventude de Harry foram desafiadoras para Carlos. Ajudar qualquer adolescente a lidar com os desafios dessa etapa da vida pode ser uma tarefa esmagadora. No entanto, os anos de adolescência do príncipe Harry apresentaram um conjunto único de dificuldades, e sua resposta à perda de sua mãe, a princesa Diana, foi uma fonte de preocupação para a família real. Nos anos após se afastar dos deveres reais, o príncipe Harry tornou-se cada vez mais aberto sobre o impacto que a morte de sua mãe teve em sua saúde mental. De acordo com o The Guardian, quando Harry tinha apenas 16 anos, o rei Carlos III fez uma descoberta alarmante.
veio à tona que Harry estava consumindo drogas regularmente, especificamente maconha, além de ingerir álcool. Em resposta a essa revelação preocupante, o rei Carlos decidiu adotar uma abordagem pouco convencional, mas proativa. Ele enviou o príncipe Harry para uma instalação de reabilitação. A intenção não era que Harry passasse por um tratamento prolongado, mas sim expô-lo às possíveis consequências do abuso de substâncias. Essa decisão, embora bem intencionada, trouxe consigo um senso de vergonha para a família real, pois era indicativa dos desafios enfrentados por um jovem príncipe lidando com a perda de sua mãe em uma idade tão precoce. Os problemas de Harry como adolescente não terminaram aí. Cerca de 4 anos depois, aos 20 anos, ele esteve no centro de um incidente controverso. Durante uma festa à fantasia, o príncipe Harry foi fotografado usando um uniforme nazista, completo com uma braçadeira com uma suástica. A imagem que chegou às manchetes também o mostrava segurando um cigarro. A resposta pública foi rápida e crítica, com figuras como Michael Howard, líder do Partido Conservador da Grã-Bretanha na época, expressando decepção e preocupação com a fotografia. Ficou claro que a jornada de Carlos como pai solteiro foi cheia de desafios e momentos que colocaram à prova a imagem pública da família. Após a trágica morte de Diana Spencer, ficou claro que sua influência e popularidade perdurariam muito além de seu falecimento. Em contraste, o rei Carlos III enfrentou desafios pessoais, particularmente em relação à sua contínua conexão com Camilla Parker Bowles. Sua tentativa de integrar Camilla à família real foi uma jornada complexa e árdua. Notavelmente, a rainha Elizabeth II fez um pedido significativo ao secretário particular de seu filho, o que adicionou uma reviravolta única a essa saga real. Em 2002, Sir Michael Pitt assumiu o papel-chave de braço direito de Carlos. Embora o título de secretário pudesse evocar imagens de tarefas administrativas rotineiras, a missão de Pitt parecia ter um caráter mais dramático. Segundo rumores, ele teria sido instruído a priorizar a dissolução do relacionamento entre Carlos e Camilla. Uma diretiva que soava mais como uma trama de novela do que um cenário da vida real para uma das famílias mais proeminentes do mundo. Curiosamente, Carlos já havia tentado integrar Camilla à família real logo após a trágica morte de Diana em 1997. No entanto, esses esforços resultaram infrutíferos. Segundo relatos, a rainha, após consumir vários martinis, rejeitou categoricamente a ideia, declarando enfaticamente que Camilla era uma mulher má, com quem não queria ter nada a ver. Uma das mudanças mais significativas na vida do rei Carlos III, após a morte de Diana Spencer, ocorreu em 2005. Após décadas de uma relação tumultuada, infidelidades e intenso escrutínio público, Carlos e Camilla Parker Bowles decidiram formalizar sua união em uma cerimônia civil realizada em Windsor. No entanto, esse casamento real foi marcado pela notável ausência da rainha Elizabeth II, que optou por não participar da cerimônia. Essa decisão derivou de seu papel como chefe da Igreja da Inglaterra, que não aprova o divórcio. Portanto, considerou-se inapropriado que a rainha participasse do casamento de duas pessoas divorciadas. Essa postura deixou os observadores especulando sobre possíveis motivos subjacentes, como uma aversão pessoal a Camilla, que poderiam ter contribuído para a ausência da rainha no dia do casamento. Apesar de qualquer tensão ou reserva que pudesse existir, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip decidiram organizar uma recepção para Carlos e Camilla após o casamento em 9 de abril. Durante essa reunião, a rainha compartilhou palavras emocionantes com os recém-casados, expressando seu orgulho e os melhores votos para o futuro do casal. Ela reconheceu os desafios que enfrentaram e superaram, fazendo referência à sua paixão por corridas de cavalos ao declarar: "O casal finalmente chegou ao recinto dos vencedores." Apesar das décadas que se passaram desde a trágica morte de Diana Spencer, sua profunda influência na família real e no mundo em geral continua inegável. Com o tempo, mais informações vieram à tona sobre as dificuldades enfrentadas por Diana dentro da família real, e sua história ganhou vida nas telas, cativando audiências em todo o mundo. Uma fonte notável de drama relacionado à família real que tem atraído grande atenção é a aclamada série da Netflix, The Crown. Este programa fascinante oferece um retrato dramatizado dos membros da realeza britânica durante o reinado da rainha Elizabeth II, conquistando um público vasto e devoto. Embora seja essencial reconhecer que The Crown é uma narrativa fictícia baseada em fatos históricos,
A quarta temporada, em particular, gerou grande interesse e discussão. A quarta temporada de The Crown foca fortemente na relação inicial e no casamento de Diana e Carlos, destacando as lutas de Diana contra a bulimia, seus apelos emocionais por ajuda e a infidelidade de Carlos. Embora a série tome liberdades criativas com os eventos históricos, sua ressonância emocional e narrativa cativante conectaram profundamente com o público. A intensidade das reações foi tamanha que os comentários na conta conjunta de Twitter de Carlos e Camila acabaram sendo desativados. Antes que Clarence House desativasse os comentários em um post de Twitter de 20 de novembro de 2020, coincidente com o lançamento da quarta temporada, fervorosos fãs de Diana expressaram seus sentimentos. Alguns comentários refletiram sobre as decisões de Carlos, com uma pessoa questionando: o que há de errado com ele? Como um homem pode se afastar de uma mulher extremamente bonita, fabulosa e elegante? A ascensão de Carlos ao trono foi marcada pela memória de Diana. Após o falecimento da rainha Elizabeth II, em 8 de setembro, o rei Carlos III assumiu o trono, marcando um momento histórico na monarquia britânica. Carlos passou toda a sua vida se preparando para esse papel e, embora sua ascensão ao trono tenha recebido apoio em alguns setores, também reacendeu discussões sobre Diana Spencer à luz da elevação de seu ex-marido. Na era das redes sociais, particularmente em plataformas como o TikTok, inúmeros vídeos começaram a surgir após a ascensão de Carlos, focando em Diana como a verdadeira rainha da Grã-Bretanha, em contraste com Camilla Parker Bowles. A hashtag #ShirashCalMilla ganhou força, refletindo os sentimentos polarizados em torno do papel de Camila. No entanto, em meio a esse discurso digital, houve vozes que pediram moderação e respeito. Grant Harold, um ex-mordomo do rei Carlos, enfatizou que sempre haveria pessoas com profundo carinho por Diana e pediu aos fãs da falecida princesa que também apoiassem Camila e Carlos durante essa transição. Sua perspectiva foi respaldada por Darren McGrady, um ex-chefe da família real, que reconheceu que muitas pessoas no país ainda valorizam Diana. Ele destacou que, se as circunstâncias tivessem sido diferentes, a rainha Diana poderia estar reinando hoje. Apesar das reviravoltas inesperadas da história, Carlos e Camila estão casados há 17 anos e Camila se tornou uma presença estabilizadora em sua vida. À medida que o rei Carlos III assume seu novo papel, a percepção pública sobre a falecida princesa Diana e sua influência duradoura continuam sendo um tema fascinante de discussão. O que você acha de como a memória de Diana está moldando as percepções na era do reinado de Carlos? Compartilhe suas ideias e junte-se à conversa abaixo. Se você gostou dessa exploração das dinâmicas reais, não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar de olho para mais perspectivas intrigantes sobre o mundo da realeza. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.